18, uma reunião na tarde de hoje vai definir os detalhes da vinda de agentes da Força de Segurança Nacional ao Estado para reforçar a segurança em pontos estratégicos. O encontro agendado para hoje foi confirmado pela Secretaria Estadual de Segurança Pública. Durante a reunião devem ser discutidos os detalhes para que o Estado possa receber nos próximos dias o reforço dos agentes federais. O emprego da Força Nacional no Paraná foi autorizado pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, na última sexta. O objetivo é ajudar os agentes estaduais no enfrentamento do crime organizado nas regiões de fronteira e também na área portuária. O decreto que saiu no Diário Oficial da União prevê uma atuação integrada com órgãos e agências destinados ao enfrentamento dessas organizações criminosas, crimes transnacionais e conexos, prioritariamente nas regiões de fronteira e também de costa marítima. Também vai ser o foco dessa ação conjunta do governo estadual e federal as atividades e serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública. Segundo Lewandowski, essa ação deve durar cerca de 90 dias. Ainda na portaria assinada pelo ministro da Justiça, fica definido que a operação terá apoio logístico dos órgãos estaduais, que deverão dispor da infraestrutura necessária à Força Nacional de Segurança Pública. A decisão não define o contingente a ser disponibilizado e vai obedecer o planejamento pré-estabelecido entre o Ministério da Justiça e a Secretaria de Segurança Pública do Paraná. As áreas prioritárias de atendimento serão o Porto de Paranaguá, no litoral, e a região de fronteira no oeste do estado. Mas, com base na expectativa de manter a ordem pública, a Força Nacional também pode ser deslocada para a região de conflito entre indígenas e produtores rurais nos municípios de Terra Roxa e também em Guaíra, cidades que ficam também na região oeste. Ainda faltam informações importantes de como isso vai funcionar na prática. Então é difícil fazer uma análise agora, mas olhando como um todo, a notícia é boa. É importante que o Paraná receba auxílio na questão de segurança pública, porque temos um porto que é um dos mais movimentados do país e que infelizmente é utilizado pelo crime para despachar drogas para todo mundo. Nós temos uma fronteira que é a mais movimentada do país, em Foz do Iguaçu, a nossa tríplice fronteira, e temos principalmente, e aí eu acredito que tem que ser um olhar especial dessa Força Nacional, a região de Guaíra, que está à beira de um pé de guerra. Guaíra e Terra Roxa tem um problema que a gente vem noticiando aqui desde o fim do ano passado. Então nós temos quase um ano de problema lá, e agora que o governo federal parece que se ligou que tem que dar algum tipo de ajuda. E a Força Nacional é importante, o Paraná tem que receber essa ajuda e, claro, coordenar o Paraná esse trabalho. Essa ajuda federal tem que ser uma parceria ao Paraná, é o Paraná que tem que tocar isso, mas também entender que a Força Nacional não vai resolver sozinha a questão de Guaíra, que é mais profunda, é mais complexa, que passa pela insegurança jurídica. Ponto. Nós temos que entender que o trabalho lá tem que ter várias áreas, várias frentes. A questão da segurança local para impedir os conflitos na força, digamos assim, tem que ter lá policial nas ruas para que os índios não queiram ocupar as áreas produtivas de propriedade privada, para que o comércio possa abrir, porque nós não estamos falando aqui só de conflito agrário. O comércio de Guaíra tem medo de abrir as portas, dependendo da hora do dia, por causa da invasão de indígenas, muitos deles do Paraguai. Esta é a situação de Guaíra nesse momento. Mas é preciso também que o judiciário se envolva e seja parte dessa solução. E como o governo federal pode ajudar nisso? Ora, o Ministério da Justiça pode ser o grande interlocutor do governo do Paraná, do próprio governo federal, junto com o judiciário, para tentar chegar a uma solução pacífica e principalmente de acordo com a lei. Ainda a lei nesse país está lá na Constituição, dentro dela o respeito à propriedade privada. Não se pode admitir em qualquer hipótese, sob qualquer argumento, que alguém, por um motivo inventado ou não, derrube uma cerca e invada o que é do outro. Se há problemas com a questão indígena, vamos debatê-los dentro dos fóruns adequados e dentro, principalmente, da lei.
Até porque a lei estabelece critérios muito claros. O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, o Senado, eles analisaram, inclusive, como aperfeiçoar a legislação e estabeleceram critérios. Eles devem ser respeitados. Afinal, um país que se quer levar a sério precisa respeitar e dar seguimento, Mark, ouvintes, àquilo que decide das suas casas congressuais. Mas vamos lá, o Mark trouxe um ponto fundamental de toda essa ação da Força Nacional, que é a quem, de fato, ela estará subordinada, de quem, de fato, será a coordenação. Nós não temos, né? A gente já alertou aqui todos os detalhes, mas é fundamental que seja conectado com os nossos comandantes aqui do Estado. E por que eu falo isso? Vamos lembrar, no começo desse mês, ali 6 de setembro, 5 de setembro, nós tivemos aquela situação em que um dos indígenas tomou a carabina de um dos agentes da Força de Segurança Nacional, Mark. Então, assim, se eles vão ali para ajudar a resolver a situação, muito bem-vindos. Agora, se eles vêm simplesmente para fazer figuração e deixar de ajudar, daí talvez mais atrapalhe do que ajudem. Agora, também é preciso que o Ministério da Justiça se conscientize de qual é o seu papel, que é de fato reestabelecer a lei. Agora, se eles estiverem tão confusos como estava o nosso presidente da República lá na ONU, eu tenho dúvidas se eles vão conseguir levar adiante qual é a verdadeira pauta aqui do Paraná, mas também do Brasil. Agora, esse assunto da ONU repercutiu muito, já é a principal pauta entre os nossos ouvintes. Primeiro, em explicar o que aconteceu lá, né? O Lula estava fazendo uma fala, a fala dele ocorre como qualquer outro líder de Estado que lá estava, era o momento dele falar. Ocorre que ali há um tempo rígido. Vamos lá, são muitos chefes de Estado. 5 minutos. Em reuniões ali que perduram dias. Se todo mundo quiser falar, ninguém fala nada. Então o tempo é rigoroso, 5 minutos. E por que ficou feio, Bia? Porque é uma descortesia. No universo das relações diplomáticas, essas regras de convivência pré-acertadas são muito cobradas, né? Porque é isso, é educação, antes de mais nada, mas é para garantir o bom debate entre todo mundo. E aí, Pedroso, ele desandou a falar, ainda de forma bem cortês, né? O dirigente da reunião agradeceu a fala dele e ele continuou falando por quase 1 minuto, acho que até um pouquinho mais de 1 minuto, sem microfone, desligado. E o mundo olhou para aquilo e achou uma grosseria, para dizer o mínimo. Baixou o Fidel Castro nele, né? Ele acreditou que todos os ouvidos do mundo tinham que se curvar naquele momento, o que é muito ruim. Principalmente, Mark, a grande agenda do que estava sendo debatido naquele encontro da ONU são as questões ambientais, aonde o Brasil tem mostrado uma falta de capacidade nesse enfrentamento. Então é isso. Ficou muito claro que a falta de coordenação do governo federal está diretamente com a falta de capacidade, talvez, do próprio presidente em gerenciar o tempo, ainda mais a sua equipe. E mostra outra coisa. Mostra o seguinte, parte da esquerda ainda acredita que o Lula é esse grande líder mundial, que conecta pontos, que abre portas onde ninguém abre. Ali ficou claro, ele é um líder menor, que inclusive foi visto como mal educado porque falou depois do previsto. Ele achava que as pessoas iam parar o que estavam fazendo, né? Aplaudir efusivamente no final da fala. Olha, deixa ele falar porque ele é mais importante que os demais. Ele é um símbolo de qualquer coisa. E não foi nada disso. Pegou muito mal a fala de Lula, que extrapolou o tempo previsto.